Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos do Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma quinta-feira, ao nosso pequeno estudo, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Hoje os nossos grãozinhos trazem para a gente a continuação do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, a missão dos espíritas. Não ouvis jamais se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como o Senhor e como os novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis a pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as chama sem cessar à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas eu o sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Sim, vós todos, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos no infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e destruí esse culto do bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as armadilhas que serão colocadas no vosso caminho? Só os lobos se prenderão nas armadilhas de lobos, porque o pastor saberá defender suas ovelhas contra os verdugos imoladores. Ide, homens grandes de Deus, diante de Deus, que mais felizes que São Tomé, credes sem pedir para ver, e aceitais os fatos da mediunidade, quando mesmo não tenhais conseguido jamais obtê-los em vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marchai avante, pois falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que ergue as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesado do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem para remover essa montanha de iniquidades que as gerações futuras não devem conhecer senão no estado de lendas, como não conheceis vós mesmos senão muito imperfeitamente o período de tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. E depois elevai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será sobretudo entre os mártires do trabalho essa expiação terrestre que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus a consolação santa que lhes levais e se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois, de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar.
e de agradecer a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Resposta: vós os reconhecereis pelos princípios de verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória, mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um meio para satisfazer sua vaidade e sua ambição. Erasto, Anjo Guardião do Médium, de Allan Kardec, no caso, Paris, 1863. Bom, gente, então, nossa missão como espíritas, como espiritualistas, é de levar aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, trazido pelos espíritos, levar à humanidade, àqueles que estão próximos da gente, né? E que ainda não têm esse benefício, né, de receber pessoalmente as informações que nós precisamos para nos comprovar, né, aquilo que a espiritualidade traz para a gente através das nossas leituras do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, de outras obras, né, trazidas pelos Espíritos. Então a nossa missão ela é pesada, porque nós vamos falar para a gente que não quer saber disso. Vamos falar para a gente que é ligada à matéria mais do que ao Espírito, né? E nós vamos ser repelidos, nós vamos ter nossas ideias combatidas, nossas palavras combatidas, né? Quantos têm a oportunidade de ouvir esse áudio, de ver esse áudio, de ouvir as leituras, né, os comentários? Quantos e não dão valor em nada disso? Mas isso é parte do nosso trabalho, da nossa missão, do nosso caminho, né? Nós recebemos aqui, nós somos os trabalhadores da última hora, nós recebemos todas as informações que a gente precisa para poder divulgar, né, a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, a doutrina da verdade. E nós temos uma missão muito difícil, não é? Mas Deus nos provém de conhecimento, Deus nos provém de fé, Deus nos provém de amor, para que a gente possa, levando esse amor, praticar a verdadeira caridade. Muitos se desviaram do caminho, se desviam do caminho todos os dias, né? Por quê? Porque a vaidade, o orgulho falam mais alto do que a fé, do que o amor. Esses serão muito cobrados, né, por estarem perdendo essa oportunidade aqui que o Pai deu de praticar a verdadeira caridade, de levar aquilo que a gente aprende, né, ao nosso próximo, de demonstrar através de suas obras, né, o que Deus quer de todos nós, que é o amor ao próximo. Então, gente, vamos procurar nos manter no caminho da verdade, mesmo com todas as pedras que nos atirarem, com todos os espinhos que nós pisarmos, vamos continuar nessa caminhada, né? Eu já tive muita vontade de parar com esse trabalho, mas que fala, nossa, tanto que foi bom eu ter ouvido essas palavras hoje, né? O tanto que isso mudou, mexeu comigo, mudou minha vida. A gente tem vários testemunhos que me chamam aí no particular e a gente conversa e me falam isso. E isso dá o que para a gente? Dá um incentivo, dá aquela gasolina que o nosso motor precisa para continuar no caminho. Então vamos procurar nos manter sempre no caminho da verdade, no caminho do amor e da caridade, para que a gente possa progredir, né, moral e espiritualmente. Tá certo? O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 11 ainda, dos Três Reinos, a questão 594.
Os animais têm uma linguagem? Se entendeis uma linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Um meio de se comunicar entre si, sim. Eles se dizem muito mais coisas do que acreditais, mas sua linguagem é limitada, como suas ideias às suas necessidades. Há animais que não têm voz, ao que parece, esses não têm linguagem. Eles se compreendem por outros meios. Vós outros, homens, não tendes senão a palavra para se comunicarem? E os mudos, que dizes deles? Os animais, estando dotados da vida de relação, têm meios de se informarem, de se exprimirem nas sensações que experimentam. Crês que os peixes não se entendem entre si? O homem não tem, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, embora a dos animais seja instintiva e limitada pelos círculos de suas necessidades e de suas ideias, enquanto que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Gente, o homem tem um privilégio enorme de poder exprimir suas ideias, seus pensamentos através da linguagem, que seja a linguagem de sinais, a linguagem de Libras, né? Porque senão os mudos não teriam essa oportunidade também, os mudos e os surdos. Mas todos temos uma oportunidade muito grande de nos exprimir através da linguagem. Os animais não, eles se baseiam somente no instinto e na necessidade dele, na alimentação, na defesa, na proteção, não é? Os peixes não se unem quando querem parecer grandes para afastar um predador maior, né? Então, tem uma linguagem os animais, só que nós não entendemos essa linguagem, certo? O latido do cachorro, que parece igual todo dia, né? Esse latido, dependendo da maneira que ele é feito, o outro cachorro entende o porquê e o que está acontecendo, não é? Os peixes fazem um sinal, todos os outros mudam sua posição, seu comportamento. As aves no céu sempre tem um, quando o bando está voando, sempre tem um na frente liderando. E o que acontece? Quando esse um cansa, ele dá um sinal e vai outro para o lugar dele comandar aquele bando no caminho que eles estão fazendo sua migração, né? Então todos têm linguagem, sim, só que nós temos um privilégio de expressarmos a nossa linguagem aos nossos pensamentos. Tá bom? Desejo a todos uma ótima quinta-feira, com muita paz, muito amor, muita luz no coração, muita sabedoria, né? E muito trabalho. Vamos lá, vamos prosperar pelo nosso trabalho, confiando sempre na provisão que Deus dá para cada um. Tá joia? Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração.